Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caminhos de Mãe. Para quem tá chegando agora, eu sou Mayara Jane e nosso vídeo de hoje é sobre a minha semana, né? As 12 semanas que eu vou passar a fazer para vocês agora o diário de semana, tá? Para vocês ficarem sabendo o que tá acontecendo comigo, quais são as novidades. Então, gente, quinta-feira eu completei 12 semanas. E, assim, antes de completar as 12 semanas, eu tinha feito marquei uma consulta com um médico que me acompanhou no pré-natal do meu outro filho. Por quê? Porque, segundo o médico que me acompanha, depois da cerclagem, eu teria que voltar às minhas atividades normais. E eu falei pra ele que, assim, é inviável voltar às minhas atividades normais, porque se eu trabalho o dia todo, em pé a maioria das vezes, tem que levantar, sentar, ir pro quadro. E o deslocamento de uma cidade para outra, pra mim, é muito desconfortável. Pegar moto, a cidade que eu trabalho usa-se mais moto do que ônibus, não tem essa questão de ônibus, e o aplicativo não dá pra gente andar todo dia de aplicativo, né? Então eu fui explicar pra ele e ele disse: não, isso aí depende do médico da perícia, mas eu posso fazer pra você um laudo pra você levar pra perícia, tá bom? Aí ele falou em relação ao Ultragestan, né? Que o Ultragestan não está sendo mais indicado a gestação toda, que eu iria usar só aqueles dias pós-cerclagem, os 15 dias, depois não usaria mais. Eu achei assim, que tudo que ele estava me falando estava totalmente errado, porque eu tinha sido acompanhada da gestação do meu filho de uma maneira diferente. Então eu marquei para o médico que me acompanhava na gestação do meu filho. E aí eu fui, exatamente quando eu completei 12 semanas, foi a consulta com esse médico. E fui tirar as dúvidas com ele, mas o médico me deu uma bronca, né? Disse que eu tenho que procurar um profissional para me acompanhar, que eu não posso ficar pulando de médico em médico, que eu tenho que decidir se eu quero o outro ou eu quero ele para fazer o procedimento da cerclagem. E disse para mim ser sincera com o outro médico, né? Para falar o que é que eu acho em relação a esse relatório que ele vai fazer, esse laudo para perícia, né? Explicar minha situação para ele, porque ele disse que realmente eu teria que ficar em repouso, que eu não poderia trabalhar da maneira que eu tô trabalhando, tinha que ficar em repouso, né? Porque ele disse que eu não posso passar muito tempo em pé. Então não bate com o outro médico, não bate. E em relação ao Ultragestan, ele falou que o Ultragestan realmente não está sendo mais indicado para usar na gestação toda, né? Mas só assim, depois da cerclagem, pronto. Também achei estranho. Ele até sugeriu, gente, que depois que eu tiver esse bebê, com fé em Deus, ligar. Que aproveitar logo, fazer uma cesárea e ligar. Ele falou só isso porque ele sabe que eu sou uma gestante de alto risco, né? Mas eu falei pra ele que não tá fora dos meus pensamentos fazer a ligação agora, né? Eu queria ter mais filhos. Então vamos ver como é que vai acontecer essa gestação, porque eu tenho outros problemas também, porque dei pré-eclâmpsia. Então ele disse que quem dá pré-eclâmpsia de novo, deu uma vez, pode dar de novo. Então eu vou esperar ver o acompanhamento dessa gestação para poder decidir o que é que eu vou fazer. Se eu não ligo, se eu coloco um outro método preventivo, se eu faço uso de outra coisa, eu vou ver ainda o que é que eu vou estar fazendo. Então foi isso, né, a conversa que eu tive com ele. Aí eu vou ter agora uma consulta nessa semana com o médico que está me acompanhando para entregar a ultrassom, porque eu fiz um exame de ultrassom nesse dia que eu completei 12 semanas. E assim, foi muito bom ver o bebê, ver que ele desenvolveu. Eu fiz a morfológica, né? Como o bebê deu tudo certo,
segundo o que a médica me disse, né? Mas eu preciso pegar o resultado. Eu ainda não fui pegar o resultado porque eu fiquei assim com medo do que tem lá, porque na hora do exame ela passou o ultrassom em uma região que eu não sei exatamente onde é que era, porque eu fiquei com medo de perguntar e a resposta não ser boa, né? Eu cheguei no consultório fazer o exame, eu não falei pra ela em nenhum momento que eu tive pré-eclâmpsia. E aí ela, durante o exame, colocou numa região do útero e me perguntou se eu tive pré-eclâmpsia. Então eu vi que ela viu alguma coisa de errado em relação à pressão arterial, né? Então eu tô achando que... Eu não sei se ela já viu que tá alterado. Eu sei que... Foi isso que eu pensei, né? Eu sei que eu tô assim com medo de virar hipertensa, né? Porque a gente tem a gestante que tem a pressão alta, tem a gestante que tem a pressão baixa, né? E tem as que durante a gestação e depois volta ao normal. Mas tem as que passam a ser hipertensas, né? E eu tô com medo desse resultado. Vou pegar segunda-feira e levar para o médico para ver, mas eu vou ler antes, né? Porque tem que ler, tem que saber o que tá acontecendo. E aí eu fiquei assim, meio com o pezinho atrás. Aí eu perguntei pra ela, pra médica, se dava pra ver alguma coisa, né? Se tinha uma pontinha, alguma coisa que indicasse que seria um menino, né? Porque eu vi do Luiz com 12 semanas. E aí ela disse, não, ainda não dá pra dizer aqui se é menino, não. Porque ainda não dá pra ver, né? Aí só mais uma outra ultrassom que vou conseguir ver isso, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um chá revelação pra vocês aqui, uma revelação, não é nem fazer um chá e chamar as pessoas, não. É só alguma coisa pra revelar o sexo do bebê, né? Comenta aqui embaixo. Se vocês querem também ver minha reação, né? Eu peço pro médico não colocar e eu não vejo o exame, entrego pra alguém agilizar as coisas pra mim, certo? E, gente, assim, em relação ao que eu ando sentindo, né, durante até as 12 semanas, como é que eu estou, né, diário, como é que eu estou. Assim, eu sinto muitas náuseas desde quando, assim, 6 semanas eu sinto muitas náuseas. Eu não estou vomitando, eu só vomitei uma única vez, numa situação em que eu estava andando de carro e o carro balançou bastante. E assim, o carro teve que parar de uma vez às pressas para eu poder me aliviar daquele enjoo. Então só foi uma vez, eu tô achando assim bastante tranquilo. Exatamente parecido com a gestação do meu primeiro filho, que foi desse jeito, eu quase não... Eu sentia só as náuseas e não vomitava. Então, tô achando bastante bom, assim, estar dessa maneira. Eu sinto muita fome muita mesmo, assim, que chega a doer, a me tremer. Já engordei já, assim, mais de 2 quilos, porque eu como bastante. Principalmente porque eu acordo cedo. Aí eu acordo cedo, eu como uns 3 a 4 pães de manhã, cedo mesmo. Aí vou pra cidade que eu trabalho e já levo a minha comida, arroz, feijão, carne, essas coisas mesmo. Quando dá 9 horas da manhã eu já tô com muita fome querendo comer de novo. Aí eu como esse almoço. Por quê? Porque no início, quando eu tava levando só uma frutinha e quando chegava o horário do lanche, eu comia essa frutinha, ela não me saciava e eu ficava me sentindo mal, né? Pra quem não sabe, a gestante não pode passar fome porque senão ela enjoa. E aí eu resolvi levar comida, então eu almoço nesse horário. Aí depois desse horário, eu como uma fruta, eu levo alguma coisa pra me beliscar. E depois quando é que eu como de novo? Eu como no outro lugar que eu trabalho, que lá geralmente é comida, o lanche. E eu como lá comida de novo. Como aí com outra fruta, geralmente é fruta que eu como. Aí, quando dá as 5 horas da tarde, já tô com fome de novo. Eu vou correndo pra casa
pra comer. Quando chego em casa, eu lancho de novo. Então eu tô comendo bastante. Muito. O bebezinho esfomeado esse, né? Tá sugando assim as minhas forças. Eu observei que eu já comecei a ter assim uma azia, bem de leve, não tá assim muito forte. E já observei 2 vezes que eu já tive início de refluxo, que eu tenho um problema, toda vez que eu tô grávida, eu tô com refluxo. Eu já tinha antes de estar grávida, eu já tinha percebido isso, assim, no meu cotidiano, antes de ter meu filho que eu tenho agora, né? Eu já tinha percebido que às vezes eu acordava com a comida voltando, um líquido voltando. E agora, novamente, nessa gestação já aconteceu 2 vezes, de eu perceber que o líquido tá voltando quando eu deito, né? Então eu tô evitando beber bastante água antes de deitar, porque eu tô com medo de acordar, né? Sufocada com aquele líquido voltando pela garganta. E assim, as roupas estão apertando, a barriga já tá bastante grandinha, já dá pra ver que tem barriga, né? O desconforto diminuiu um pouco mais, não sei se é porque eu parei de usar alguns tipos de roupa, ou é porque realmente eu não tô me esforçando muito, então assim, diminuiu. Eu observei que eu ando acordando, mesmo na minha folga eu ando acordando cedo, o sono acaba, então eu já tenho que levantar, tô assim, tipo uma insônia. Hoje, por exemplo, eu acordei umas 6 horas sem despertador, que era para me dormir pelo menos um pouquinho mais para descansar, para aproveitar a falta de sono a perda de sono que eu tenho na semana, porque eu acordo muito cedo, né? E durante a semana, assim, eu não tenho muita sonolência, não. Geralmente é depois do almoço, que a comida pesa, se eu comer bastante, aí sim dá uma vontadezinha de dormir. Mas se não, se eu comer uma coisa mais leve, aí não tenho essa vontade de dormir. A minha vontade mesmo de dormir é à noite, no horário de dormir, às vezes 8h30, 8 horas, eu fico bastante sonolenta. Que isso também eu relacionei com a primeira gestação, que eu tinha bastante isso, de ficar bastante sonolenta nesse horário. Então, gente, é isso que tá acontecendo comigo. Espero voltar logo com um vídeo sobre a data da minha cerclagem, né? Tá faltando pouco tempo, tá faltando 2 semanas, porque ela tem que ser feita com 14 semanas. E dizer pra vocês o que é que eu vou estar levando, preparar minha malinha, porque o médico já me falou que eu vou ficar lá, vou entrar lá num dia e vou sair no outro dia. Não vou ser mandada pra casa no mesmo dia. E que eu posso ficar com você acompanhante, vai a meu critério. Então é uma coisa que eu ainda tô decidindo isso aí. Aí eu estou pensando em levar algumas coisas, e aí eu vou preparar um vídeo sobre o que é que eu tô levando para o dia da cerclagem, e pretendo também filmar antes da minha cerclagem e a minha reação depois da cerclagem. Mas que eu tô muito ansiosa para essa cerclagem acontecer, porque ela é muito importante, ela é muito decisiva na minha gestação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like para ajudar o canal. Se tiver alguma pergunta para fazer, já comenta aqui embaixo, tá? E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!